Somos inimigos da tecnologia e não consegui fazer essa live ao vivo. Então, se você está vendo isso aqui nesse momento, é uma live gravada. Onde, o que quer dizer isso? Eu vou passar uma sequência de aulas todo dia da semana, provavelmente na sexta-feira, eu vou fazer uma aula falando sobre determinado assunto. Então, primeira live de hoje, para a gente começar, a importância do aquecimento na corrida, porque é importante, né? Se é o aquecimento, é na corrida também. Então é isso que. Deixa eu só ajustar aqui. Tá difícil, hein? Opa, pode ficar. Não. Meu amigo. Aí, agora sim ficou. Ficou? Tá travando? Não tá travando, né? Não. Isso aí. Então, importância do aquecimento na corrida. Primeiro ponto, que eu sei que se tem aluno meu assistindo essa aula, eles vão me falar que não aquecem antes de correr. Eu sei que tem uma grande maioria que não aquece, que só aquece quando tá tendo aula presencial comigo, ou só aquece antes de prova, ou só aquece em algum treino quando está muito frio, mas no dia a dia acaba não aquecendo para correr. Por que, que isso pode ser um erro e por que, que isso pode estar diminuindo os teus resultados na corrida? Olha só, como o aquecimento ele pode interferir nos teus resultados da corrida. Primeiro ponto, a gente tem que pensar que o aquecimento, na verdade, o exercício ele não é natural. Nossa, Nestor, como assim o exercício não é natural? O exercício, como nós fazemos atualmente, ele não é natural. Por quê? Porque nós escolhemos um momento e um horário específico do dia para correr. Ou para treinar, enfim. Aqui a gente está falando de corrida, né? Um canal sobre corrida, hábito, então sobre corrida. Você escolhe um momento aleatório para correr. E por que, que isso não é natural? Porque quando, pensando nos nossos antepassados, pensando na natureza, o exercício ele era motivado ou para fugir de algo ou para conseguir algo, tá certo? E o que, que isso faz? Vamos supor que tu estava tranquilamente, nossos ancestrais lá estavam tranquilamente caminhando na savana africana e do nada aparece um leão, certo? Parece o leão vindo atacar o nosso antepassado junto com as outras pessoas. O que, que acontece na hora? Dispara um alarme no cérebro de medo. O que, que o medo faz? Descarrega uma série de hormônios no nosso corpo, adrenalina, endorfinas, aumenta cortisol e deixa o nosso corpo pronto para performar naquele momento. Por quê? Porque ele já vai ativar o músculo, já vai irrigar, ativa a sinapse, então tu chega e aí em pouco, questão de segundos, por conta dessa descarga hormonal, tu tá pronto para começar a correr, fugir do leão e sem causar nenhum problema. Sem ter nenhuma lesão, sem ter nada. Olha só que loucura isso, tá certo? Esse é o primeiro ponto do aquecimento, pensando na sua função. Mesma coisa quando tiver que caçar comida. Tu tá tendo que buscar a comida, então tu é também descarregado uma série de hormônios para te permanecer e ir em busca daquela comida. Claro que isso sem contar um estilo de vida totalmente ativo, onde as articulações funcionavam da maneira certa, os músculos estavam sempre sendo trabalhados todos os dias. Isso é mais um detalhe que diferencia os nossos antepassados de nós. Já quando a gente for pegar o nosso exercício falso, né? Que é um exercício onde a gente se impõe para, por exemplo, treinar às 8 horas da noite após o meu trabalho. Não estou dizendo que o exercício é falso ou é ruim para a nossa saúde, mas nós escolhemos deliberadamente correr às 8 horas da noite. O que acontece com o nosso corpo? Chega e já está cansado do dia. Muitas vezes a gente passa sentado por muito tempo, como aqui eu estou sentado nessa cadeira agora. Ou seja, minha cadeia posterior está ficando encurtada, minhas articulações estão com a mobilidade restringida. Isso faz com que eu não esteja na minha melhor forma possível, diferente do nosso antepassado lá, que estava sempre se movimentando, sentava no chão e corria para lá, escalava para pegar fruta, caçava animal, sei lá, qualquer coisa que ele vai fazer no dia a dia. Então, esse é o primeiro ponto. A gente escolheu deliberadamente correr às 8 da noite e nosso corpo não está preparado para isso. E também nós não temos uma descarga hormonal de medo ou motivação para buscar comida, por exemplo, para a nossa sobrevivência. Basicamente o exercício é sim importante para a nossa sobrevivência, mas aquele treino que vai fazer 8 da noite cansado do dia inteiro não tem essa carga no teu corpo. Então o que você precisa fazer? Aquecer bem o seu corpo. Ah, Nestor, mas eu não quero aquecer, eu acho que não é necessário aquecer, eu só saio correndo.
E a gente vai tratar o porquê que isso é ruim. Tu já começou a correr, né? Inclusive isso, se tu tem algum relógio GPS ou tu monitora a tua frequência cardíaca, eu quero que tu preste atenção nisso. Começou a correr, tá certo? Começou a correr ali, vai tranquilo, os primeiros 5 minutos tu correu bem, tá legal, mas depois vem um cansaço grande. Vem um cansaço, a respiração parece que começa a ficar mais difícil, aumenta a tua frequência cardíaca, vai ficando mais cansativo, né? E aí depois, passando mais ali uns 10, 15 minutos, parece que tu voltou àquele estágio inicial e isso passa. Por que acontece essa mudança entre isso? Porque isso é chamado de segundo fôlego do corredor e porque o nosso corpo está quebrando a homeostase. Na verdade, a busca por equilíbrio. Tá certo? Homeostase é que o nosso corpo sempre busca estar equilibrado. Então, quando tu está parado aí do teu dia a dia de serviço, começa a correr, tu estava com uma quantidade de batimentos, com uma quantidade de sangue circulando no corpo, com uma temperatura nos teus músculos, com uma lubrificação nas tuas articulações, e aí tu chega de soco e começa a correr. Principalmente treino de tiro. Se vai fazer um treino de tiro, meu Deus, isso é a pior coisa que tu pode fazer na tua vida. Se é um treino leve, depois eu falo sobre isso também. Se for um treino leve, ainda dá pra fazer sem aquecer tanto assim, mas treino de tiro jamais. Então, tu tá ali, teu corpo tá funcionando de toda uma maneira, aí tu vem, começa a correr, e aí ele tem que se adaptar de novo a essa nova quantidade, porque o teu coração vai estar batendo mais vezes, o teu sangue vai estar circulando mais, a tua respiração, o teu ritmo respiratório vai ficar diferente, teus músculos vão contrair, vão precisar de mais sangue, tuas articulações também começam a se movimentar e isso muda. Então aqueles 5 minutos iniciais que tu tá correndo bem e depois tu começa a sentir aquele cansaço, é porque tá acontecendo essa adaptação do corpo. E por que a gente chama isso de segundo fôlego do corredor? Então vamos anotar aqui, o segundo fôlego do corredor. Porque é exatamente esse momento que o corpo está se adaptando. E aí, se tu pegar os dados, lembra que eu falei dos dados de frequência cardíaca lá no início, 5, 10 minutos, tu vai ver que eles vão aumentar. Tipo assim, ó, tu tá correndo, sei lá, 110, 120, 130 batimentos, do nada vai para 150 e depois volta para 120, 130. Porque esse 150, que vai ser mais ou menos, para a maioria das pessoas, entre 5 e 10 minutos, é onde teu corpo levou para se adaptar e depois voltar ao normal. Então ele saiu disso e voltou, justamente por conta da homeostase, dessa busca por equilíbrio e do segundo fôlego do corredor, que é quando tu resistindo àquele cansaço, e isso talvez tenha acontecido contigo, quando tu era mais novo, tu tava ali correndo tranquilamente, aí tu saiu de casa e tu sentiu um cansaço muito grande nos 5 minutos ou no primeiro quilômetro, e aí tu pensa, meu Deus, vou parar, eu não aguento mais, e aí tu passou aquele momento, seguiu, e aí não sentiu aquela falta de fôlego. Por quê? Porque tu passou pelo segundo fôlego do corredor e teu corpo se acumulou na homeostase. Então, o primeiro ponto é preparar, né? Vamos botar aqui. Preparar seu corpo para o exercício. Por quê? Porque ele precisa de determinadas temperaturas, de determinadas condições para conseguir performar da melhor maneira. É só tu pensar. Quando tá calor, tu tem o mesmo desempenho de quando tá frio? Não. Quando tá muito frio, tu tem o mesmo desempenho de quando tá friozinho? Não. Por quê? Porque o nosso corpo varia conforme a nossa temperatura corporal, porque quando está muito frio, a gente tende a ficar com os músculos mais contraídos. Se os músculos estiverem muito contraídos, tu não consegue performar da mesma maneira, porque eles vão estar enrijecidos e tu vai demorar mais tempo para aquecer. Por isso que o aquecimento no inverno é um aquecimento mais longo. Agora, se está calor, a nossa tendência é estar mais relaxado. E aí o teu aquecimento sim pode ser um pouco melhor, porque a tua temperatura corporal já vai estar mais alta. Mas ainda assim tu tem que fazer um aquecimento específico para cuidar disso. E Nestor, tu deve estar me perguntando agora, como eu faço um aquecimento? Como que eu aqueço? Aqui tem pontos muito importantes. Primeira forma de aquecer: trote. Essa aqui a segunda melhor forma de aquecer. Vocês vão saber qual é a melhor forma depois. Trote, mas independente dela ser a primeira ou a melhor,
segunda ou a melhor forma, tem que ser a teu primeira coisa que tu faz. Então, ó, trote ou caminhada. Vamos botar aqui também, porque pode ser uma caminhada, né? Trote ou caminhada leve. Então, ó, o que faz isso? O trote ou uma caminhada é um aquecimento específico para a corrida. E nada melhor do que ter um aquecimento específico. Inclusive, é usado por outros esportes também o trote para aquecer. Então, tu vai ver jogador de futebol fazendo trote, tu vai ver jogador de basquete fazendo trote, tu vai ver velocista que corre muito rápido, ele começa com trote. Por quê? Porque o trote faz elevar a tua temperatura corporal, tu faz irrigar bastante os músculos, os tendões, tu faz essa lubrificação das articulações, tu trabalha o teu ritmo respiratório, enfim, tu traz pro teu corpo uma forma geral de aquecimento. E quanto tempo tem que fazer isso? Olha, o que eu recomendo? 5 a 15 minutos. O que varia esse tempo? Depende. Vamos botar aqui mais um. Aqui, ó. É tipo tempo de treino, na verdade. Tempo de treino. Uma pessoa que tem mais tempo na corrida precisa de mais tempo de aquecimento, tá? Tipo de treino e o tempo disponível também, né? Por exemplo, o que nós vamos falar? Eu vou construindo isso aqui junto com vocês. Então, o que é o tempo de treino? Uma pessoa que é mais antiga na corrida precisa de mais tempo para aquecer, tá bem? Então, como ela aquece? Ela pode aquecer entre 5 a 15 minutos de trote leve. Para algumas pessoas o trote leve vai ser pace 6, para algumas pessoas vai ser pace 5, para algumas pessoas vai ser pace 7, para algumas pessoas vai ser pace 8, às vezes para um keniano pode ser pace 4, enfim, é isso. O pace varia. O ideal é que seja leve, que tu sinta leve e comece de forma bem gradual esse aquecimento, tá certo? Então já vamos botar um segundo ponto aqui. Aquecimento sempre de forma gradual. Fechou? Então, ó, aquecimento sempre de forma gradual. Segundo é o tipo de treino. Por que o tipo de treino? Se tu vai fazer um teste de 3.000, tu precisa estar muito aquecido. Mas muito aquecido. Que é diferente de, por exemplo, tu fazer uma rodagem leve de 30 minutinhos. Onde, muitas vezes, eu não serei hipócrita, por isso que aqui está o terceiro ponto, o tempo disponível. Porque muitas vezes tu vai chegar no final do dia, 8 da noite, e tu pensa assim, vou ter que fazer 15 minutos de aquecimento se eu vou rodar só 30 minutinhos leve. Eu vou passar quase metade do tempo aquecendo se eu só vou fazer um trote leve. Nesse caso, teu tempo disponível, sim, tu pode fazer um aquecimento mais tranquilo, uma corrida coordenada, alguns exercícios de mobilidade que a gente vai ver depois, ou até mesmo um trotezinho antecedendo ao teu trote leve. Sim, é possível. Mas por que o tipo de treino importa? Voltando ao ponto de cima. Porque quanto maior o teu esforço, maior o teu aquecimento. Putz, essa frase é boa aqui, hein? Esforço maior o aquecimento. Por que isso? Porque vai ser bem comum tu encontrar, por exemplo, atletas de 1.500 metros. Tu pensa assim, nossa, o cara vai correr 1.500 metros. E aí ele aquece quanto? Aquece 5 km. Antes de correr 1.500 metros, a pessoa aqueceu 5 km. Por quê? Porque o corpo precisa estar completamente com todas essas questões ajustadas, porque tu vai estar no teu estímulo máximo, então a tua temperatura corporal tem que estar no nível, tuas articulações tem que estar lubrificadas, a tua tensão muscular tem que estar alta, tudo isso para que tu chegue lá e faça a tua melhor performance. Porque diferente, por exemplo, de uma maratona, onde o ritmo é menor, tu consegue não aquecer tanto, porque como o ritmo é menor, tu sai um pouquinho mais leve, tu aquece durante a corrida ali e não precisa ficar se desgastando fazendo um aquecimento extremamente longo. Por quê? Porque a prova é menos exigente nessa questão do aquecimento. Claro, a não ser que esteja frio, porque aí também exige mais. Então, tempo disponível, temperatura. Vamos botar mais um ponto aqui. Temperatura. Também é algo que eu já falei, tem que ser levado em conta. Se está muito frio, talvez tu precise de 10, 15 minutos de aquecimento. Se está muito frio e tu vai competir muito forte, tu precisa de ainda mais, talvez tu precise 20, 30 minutos de aquecer para deixar o corpo relaxar bastante. Então, isso é algo também bastante importante. Se está calor, tu pode abrir mão, às vezes, do trote e só partir para as outras áreas, porque isso também importa. Então, aqui a gente vem para essa segunda parte, que a gente começa sempre com esse trote ou caminhada leve de 5 a 15 minutos, podendo ser estendido Ei! Estendido. Tô nervoso.
mentira. Então, ó, podendo ser estendido esse tempo, tá bem? Então, ó, começa, esse é o básico. Por que aquecimento sempre de forma gradual? Porque se tu tá aquecendo, não faz sentido tu começar forte e depois reduzir. Faz sentido isso? Não faz. Tu começa leve e vai aumentando a intensidade do teu aquecimento até o final. Por isso começa sempre com esse trote, a caminhada leve. Às vezes se o trote já for muito intenso para ti, tu começa com a caminhada. Se o trotezinho, tu pode, por exemplo, nesses 15 minutos, pode fazer os primeiros 5 a pace 6, os outros 5 a pace 5, e aí tu termina 4,30, 4,20 ali fazendo um aquecimento progressivo. Isso é uma forma muito interessante, muito legal de aquecer também, fazer esse aquecimento de forma progressiva. Então esse é o nosso segundo ponto. Um terceiro ponto que eu gosto muito de destacar aqui são os exercícios... Não era isso? Aqui. Exercícios de mobilidade. O que são os exercícios de mobilidade? Primeiro, tem que diferenciar. Mobilidade não é alongamento. Vamos botar aqui. Olha lá. Mobilidade não é alongamento. O que é um alongamento? Alongamento diz respeito à capacidade do teu músculo de ser elástico. A mobilidade refere-se à capacidade da tua articulação de se movimentar. O alongamento, ele é normalmente estático. Então, o que é o alongamento? É aquele exercício que tu pega lá, puxou o braço aqui, puxou o braço para o lado. Isso aqui é o exercício que tu está alongando. É o exercício que tu pega aqui, tem que levantar, né? Eu não consigo fazer as coisas aqui, ó. O alongamento é aquele exercício que chegou aqui, ó. Aí tu pega, puxa a perna e fica um tempão de tempo puxando a perna aqui, tá certo? Aí tu vai puxando e fica assim 15 segundos puxando a perna. Isso é um alongamento. Só que o alongamento, ele não é muito importante para nós. Ele não tem uma importância grande. Por quê? Porque tu só vai estar esticando o teu músculo. E teu músculo não precisa ser esticado, não precisa ser alongado antes de uma corrida. Ele precisa sim estar móvel. E aí por exemplo, o trabalho que tu faz na tua articulação. Para quê? Para que ela ganhe essa amplitude de movimento, para que na hora que tu estiver correndo tu consiga usar toda essa amplitude. Por exemplo, pensando numa passada da corrida. Tu precisa estender a tua perna atrás, trazer o joelho na frente. E isso a gente faz o quê? Faz através do movimento da articulação do quadril. Então, ao invés, agora eu vou voltar aqui, né? Ao invés de tu fazer o teu alongamento antes da corrida, tu pega e faz a mobilidade. Então, ó, voltando, ó, puxa aqui atrás, tentando alongar o quadril e depois traz na frente, puxando em cima. O que tu faz com isso? Faz com que tu trabalhe todo o ângulo da tua articulação. E aqui a gente tem diversos exercícios de mobilidade. Mas qual o principal ponto? Tu tem que usar esse exercício de mobilidade com inteligência. Por quê? Porque vamos supor que tu passa muito tempo sentado, então tu tem a posterior mais travada, tá certo? Tua posterior é mais travada. Tua articulação aqui do quadril ficou sem se movimentar muito durante o dia. Talvez, se tu usa salto, se tu é mulher e usa salto, tua articulação do tornozelo também ficou numa posição estranha durante todo o dia. Então o que você precisa fazer? Fazer com que essas articulações se movimentem, que você ganhe mobilidade. Lombar vai ficar muito travada. Às vezes, tu trabalha muito com o mouse, né? E aí tu fica aqui, essa região muito tensa. E por essa região ficar muito tensa, depois tu vai correr, continua muito tensa aqui, tu faz aquela corrida assim, ó. Então, o que talvez seja ideal? Tu relaxar e trabalhar uma mobilidade aqui no teu ombro para que tu solte isso e fique com uma corrida mais fácil. Mesma coisa, exercício de cócoras, maior do mundo, 90-90, deixa eu ver o que mais, samurai. São exercícios, eu posso fazer uma live quando vem falando só sobre mobilidade, ou um vídeo sobre mobilidades para fazer antes da corrida de forma mais completa, mas isso é algo importante. Então tu faz a mobilidade específica naquelas regiões que tu tem mais dificuldade, as regiões mais travadas, para que tu consiga performar depois da corrida com uma maneira melhor, tá certo? Então é uma parte muito importante essa questão da mobilidade e eu acho que todo mundo deveria fazer pelo menos alguns exercícios de mobilidade, alguns exercícios principais de mobilidade aí, para que tu consiga fazer esse aquecimento inicial, tá certo? Que falta faz estarmos ao vivo, mas deu problema, então não queria deixar essa live para depois e acabei já fazendo aqui esse vídeo e vamos seguir. Quarto ponto, educativo de corrida.
Aqui talvez vocês conheçam, e aí tu vai me perguntar, Nestor, os educativos de corrida são extremamente importantes e essenciais e devem ser feitos sempre antes da corrida? Não, tá? Não acho que precise fazer educativos de corrida sempre antes de uma corrida, tá bem? Os educativos de corrida, sim, eles trabalham, a vantagem deles é que eles trabalham de forma específica a tua musculatura, as tuas articulações e os teus tendões para a corrida que vem subsequente. Então, quando tu faz um joelho alto, não sabe joelho alto, tem vídeos aí, também posso fazer um vídeo sobre educativos de corrida. Tu está trabalhando a elevar o joelho, tu trabalha a tua mobilidade aqui, justamente porque tu vai estar elevando o joelho, mas tu tem que fazer também esses educativos de forma consciente, porque eu vejo muitas vezes a pessoa fazendo educativo ali meia boca, que aí acaba sendo a mesma coisa que um trote ou que um outro tipo de aquecimento. Tu tem que realmente estar presente nos teus educativos de corrida para que tu faça eles e aí consiga trabalhar realmente toda a amplitude da articulação. Por exemplo, tem exercício chamado joelho alto, né? Ou skipping. Novamente vou me levantar. Isso vocês vão ver aqui porque sou meio hiperativo, né? Tudo bem. O que é o joelho alto? Aquele exercício que tu vai elevando aqui. Claro que existem variações, mas percebe que existe uma variação bem diferente. Não sei, não tá dando pra ver muito bem, né? Vou mais pra cá. De fazer um joelho alto desse jeito ou fazer elevando ele aqui em cima. Percebe a amplitude de movimento aqui, ó. Eu tô trazendo em cima meu joelho. E aqui, ó, eu tô abaixo. Mas se eu quero trabalhar minha mobilidade e aquecer melhor, eu tenho que tentar explorar toda a amplitude e trazer o meu joelho para cima. Então, se tu não fizer isso dessa forma, trazendo ele em cima, tentando buscar essa mobilidade, tu não vai aquecer da melhor forma. E aí sim, pensando no nosso tempo disponível, tu vai estar desperdiçando teu tempo. Tu podia usar muito mais ali um trote, então botar mais 3 minutos de trote ou colocar mais algumas corridas coordenadas que tu vai ver na sequência, que seria muito mais útil do que tu só ficar fazendo esse trotezinho meia boca, né? Esse educativo meia boca. Então, se vai fazer educativo, faça direito, perfeito? Esse é o ponto. Então, vamos botar aqui um tab. Aí. E o quinto ponto são as corridas coordenadas, tá bem? O que são corridas coordenadas? Também são retinhas, progressivos, que mais nomes tem? Retinhas, progressivos, acelerações, enfim, são esse nome. O que é isso? É uma corrida, e esse aqui, o melhor aquecimento para corrida, para mim, que existe, é a corrida coordenada. Então vamos botar aqui, opa, Ctrl B, vou botar uma cor aqui só para destacar, Red, o melhor aquecimento para corrida, tá certo? Por que eu considero a corrida coordenada o melhor aquecimento para corrida? Porque é o mais específico possível, o que mais trabalha aquilo que tu vai precisar na corrida. O que é a corrida coordenada? Que eu não expliquei, né? Tu vai começar, pelos próprios nomes vocês já viram, é uma corrida onde tu começa um pouco mais lento e vai acelerando, até chegar próximo da tua velocidade máxima. Por quanto tempo, Nestor? Entre mais ou menos ali 50, podendo ir até 200 metros. Que velocidade, Nestor? Na velocidade da prova que tu vai fazer, então, se tu vai fazer uma prova de 5K, tu faz corridas coordenadas de 5K ou ainda mais rápido. Lembrando sempre também que o aquecimento deve ser sempre de forma gradual e progressiva. Gradual e progressiva são sinônimos, né? Então não precisa escrever. Mas o aquecimento deve ser sempre feito de forma gradual. Vamos botar aqui a cor. Esse aqui não era para ser a cor, não. Esse aqui é a cor normal. Aí. Aquecimento sempre de forma gradual. Porque se tu começa já numa corrida coordenada e tu tá muito difícil, tá muito frio, por exemplo, aí é uma chance de lesionar. Por quê? Porque o corpo não está aquecido o suficiente e tu não teve aquela descarga de hormônios que o teu antepassado tinha na hora que ele estava fugindo de um leão. Por isso que o aquecimento ele tem que ser gradual, para evitar essas lesões. E aí quando já fez tudo isso, já fez um trote de 5 minutos,
já colocou mais ali uns 5 minutos de mobilidade. Talvez nem isso, dependendo, dá para escolher uns 3 exercícios e isso vai dar o quê? 1 ou 2 minutos. Então não precisa fazer todos os exercícios de mobilidade da vida antes de um treino, né? 3 exercícios. Então vamos organizar isso aqui. Mobilidade não é alongamento. E aí aqui a gente bota... Calma aí, fiquem tranquilos. Vai aqui mesmo, não sei o que tá dando. Mobilidade não é alongamento. Mas eu não quero isso aqui dessa cor. Sim, eu gosto de fazer as coisas bonitinhas. Não vai sair. Tá, olha só. Mobilidade não é alongamento. Então, 2 a 5 minutos. 3 exercícios. Aqui agora eu consegui. Vai ficar então. Ou vou trazer pra cá. Agora sim. Se eu trouxer isso aqui pra cá. Não dá, ele tem que ficar aqui embaixo. Perfeito, ó. De 2. Vamos botar aqui. Pra ficar melhor, né? Senão fica muito ruim de ver. Talvez isso não mude nada na sua vida, mas é só pra ficar bonito. 3 exercícios. Então, ó. Primeiro ponto, mobilidade. Segundo ponto, de 2 a 5 minutos. 3 exercícios e mobilidade não é alongamento. Então, já te expliquei esses 3 pontos nessa aula. Depois, vem fazer educativos de corrida. Se vai fazer direito, né? Vou botar um azinho aqui. Se vai fazer, aliás, faça direito. Quantos? De 4 a 6 tá legal. 6 tá legal. E aí tu pode escolher os teus principais ou os que tu tem mais dificuldade. Um joelho alto, um calcanhar glúteo, um soldadinho, passear na floresta, joelho alto 3-1 e um dribbling, tá legal. Se tu não sabe qual é o nome disso, tem algum vídeo em algum lugar explicando, senão eu vou fazer esse vídeo. Não é o foco desse vídeo passar essa estratégia prática, mas é só para explicar como fazer um bom aquecimento e qual a importância desse aquecimento, tá bem? Quinto lugar, corridas coordenadas, retinhas, progressivos ou acelerações. O melhor aquecimento para corrida que existe no mundo. Começa lento e vai aumentando. Como eu gosto de fazer uma corrida coordenada? Eu gosto de começar com uma corrida leve, com corridas coordenadas mais curtas e um pouco mais moderadas. Então, se eu vou, por exemplo, fazer uma prova de 5K, eu gosto de começar ali com uma corrida num ritmo de 10K, um ritmo de 5K por 50, 100 metros. Aí depois eu dou uma esticadinha um pouquinho maior, às vezes faço 100, 200 metros num ritmo mais leve que o do 5K. Depois termino ela sempre forte, para realmente recrutar essas fibras musculares, porque a corrida coordenada ela vai preparar o teu corpo para aquilo que vem depois. Por isso, lembra quando eu falei que tipo de treino, quanto maior teu esforço, maior o aquecimento? Vou mandar um Ctrl U aqui. É exatamente por isso, porque a corrida coordenada ela vai te preparar para esse esforço que vem depois, porque ela vai recrutar mais os teus músculos. Pensa assim, ó, quando tu pisa no solo, isso reflete no teu corpo. Então reflete com que teus músculos contraiam de determinada maneira para que tu suporte aquela carga. Quando tu faz uma corrida coordenada, que tu corre no ritmo que tu pretende correr, tu deixa o teu corpo predisposto já a saber qual a carga que ele vai ter que amortecer. Então tu já sabe, ele já entende como é que vai ser a pisada que tu vai dar na corrida, como é que vai ser o tipo de esforço, como é que vai ser a impulsão, como é que vai ser a recepção no solo. Por isso que é muito importante fazer essa corrida coordenada, tá certo? Isso vai te ajudar nesse quesito. Nestor, como tu aquece para a corrida? Vou ser sincero para você. Antes de falar como eu aqueço para a corrida, essa aula tá longa, né? Mas era para ser uma aula completa mesmo sobre aquecimento. Vou falar sobre o terceiro ponto. O ideal aqui, era de dar de 5 a 15 minutos de descanso depois de aquecer. Muitas vezes a gente não faz isso. Eu sei, eu tenho total consciência que nós não fizemos esse aquecimento antes da corrida, tá certo? Esse descanso depois de aquecer. Por quê? Porque tem o tempo disponível, né? Eu não serei hipócrita de falar isso aqui pra vocês, porque às vezes nós temos um tempo mais apertado e não dá pra dar
15 minutos de descanso. Mas se conseguir, por exemplo, antes de uma prova de corrida ou antes de um treino importante, é interessante de fazer. Por quê? Quando tu faz aquecimento, tu eleva toda a tua temperatura, tu quebra a homeostase e aí acaba nesse primeiro ponto, ó, a busca por equilíbrio e o segundo fôlego do corredor. Então quando tu faz isso, tu relativamente cansou no aquecimento, mas não é um cansaço duradouro, não é que tu realmente se esforçou, é só aquele cansaço do corpo estar se adaptando. Então quando tu dá de 5 a 10 minutos, tu baixa esse cansaço, mas o teu corpo continua perfeito para correr, porque tu já fez todo esse processo de aumento de temperatura, lubrificação das articulações, tensão muscular, essa questão de recrutar músculos. Então tu já fez tudo isso e aí tu dá esse descanso, tu fica na ponta dos cascos, ponto de bala para correr. Então isso é algo muito legal. Se conseguir 5 a 15 minutos depois de descanso, depois de aquecer. Principalmente em provas, se for possível fazer isso. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso de forma obrigada, né? Provas maiores, tu tem que esperar ali na baia ali para largar a prova, então termina de aquecer, dá uns 5, 10 minutos e aí tu vai para fazer a prova. É claro que isso depende muito também de como tá a temperatura, sempre volto a dizer. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sou de Santa Maria, para quem tá vendo isso aqui e não é daqui, costuma fazer frio no inverno, né? As cidades do sul, de forma geral, da região sul, fazem frio no inverno. Então é muito diferente tu esperar de 5 a 10 minutos no inverno do que tu esperar de 5 a 10 minutos no verão. No inverno, talvez tu tenha que ficar fazendo alguma coisa mais leve, um trotezinho mais leve, alguns movimentos para continuar mantendo o aquecimento, porque é mais fácil o corpo resfriar no inverno do que no verão. Mas são características aqui da temperatura que eu já falei e já expliquei para vocês, mas só para relembrar. Então o ideal é que dê esses 5 a 15 minutos de descanso depois de aquecer. Vamos lá, agora a parte final, vocês já entenderam toda a importância do aquecimento. Na verdade tem mais um ponto aqui e depois eu falo isso aqui, ó. Vamos lá. O segundo ponto, vocês percebem que essa aula aqui eu vou no freestyle, né? Preparação da mente para a corrida. Nestor, preparando a mente. Sim, o aquecimento ele prepara a tua cabeça para correr. Por que tu acha que prepara a tua cabeça para correr? Eu sei que eu tô fazendo essa pergunta que não tem ninguém no chat, porque é uma aula gravada. Mas, por que ele prepara a tua cabeça? Porque muitas vezes nós não estamos dispostos a enfrentar o treino ou enfrentar a dificuldade que vai ser. Por quê? Porque relembrando os nossos antepassados lá, nós não vamos ter aquela descarga de hormônio no nosso corpo que vai nos impelir a correr e aí a nossa vontade, nossa cabeça está ou para arranjar comida ou para fugir deles. Então fica muito mais fácil, né? Era muito mais fácil para eles. Mas como aqui agora a gente está fazendo, a gente já conversou que não é natural sair 8 horas da noite, escolher deliberadamente 8 horas da noite, é não natural para a cabeça, digamos assim, né? Eu já expliquei isso também, tu entendeu. Não é natural. Então, tu tem que preparar o teu corpo para performar, porque ele vai enfrentar um desgaste físico, que desgastes físicos são bons, mas também tem que preparar a tua cabeça. Muitas vezes é no aquecimento que tu vai fazer essa questão de ajuste da prova. Então, assim, ó, tô sentindo aqui um pouco mais a minha perna direita. Aí tu aquece um pouco melhor ela. É o momento onde é que tu pensa como é que vai ser o treino, tu visualiza ele. Nossa, hoje são 7 tiros de 1000, tem que fazer tanto de ritmo, depois vai ser o intervalo. Acho que no quinto tiro vai ser um pouco mais difícil. Eu acho que vou cansar no final, mas eu consigo fazer. Esse aqui é um ritmo que eu já fiz. Essa prova que eu sei que vai ser difícil, tem uma subida lá no quilômetro 3. E aí tu vai preparando a tua mente também pro teu esforço. Então tu usa o aquecimento para que tu vá preparando pro esforço. E tem um segundo ponto ainda. Quando tu faz sempre uma rotina, eu gosto muito de falar para os meus alunos, né? Rotina de aquecimento de prova, rotina de prova de aquecimento. Por quê? Porque quando tu faz uma mesma rotina de aquecimento, então tu vai ali e começa com teus 10 minutos de trote. Tu faz 10 minutos de trote, faz 3 exercícios de mobilidade. Depois tu faz de 4 a 8 corridas coordenadas. Tu cria um padrão na tua cabeça. E o nosso corpo, a gente gosta muito de padrões. E quando tu cria esse padrão na tua cabeça, tu acaba que tu sabe que fiz meus 10 minutos de trote, tem uma pequena vitória. Fiz minha mobilidade, tem uma pequena vitória. Fiz minhas corridas coordenadas, tem uma pequena vitória. Então tu cria essas pequenas vitórias
isso é muito bom para tua cabeça, porque tu já chega mais confiante na hora da prova, porque tu seguiu todo o padrão. E a tendência é que sempre quando tu segue todo o padrão, tu faça o treino depois muito bem, tu faça a prova depois muito bem. E aí isso é um detalhe muito importante também de usar o aquecimento para essa preparação mental. Muitas vezes o que acontece? A gente começa tá sem vontade de treinar no dia, aí tu começa a aquecer. Aí tu vai soltando o corpo, tu vai pensando no treino, vai indo, e as coisas vão se encaixando de uma forma melhor. Quando tu vê, nossa, terminou o aquecimento, tá super bem. E tu tava odiando, tu falou que não ia treinar hoje, mas mesmo assim foi ali, fez o aquecimento e conseguiu treinar. Por quê? Porque tu modificou a tua chavinha física e também a tua chave mental de fazer isso. Por isso que eu gosto muito de fazer essa preparação mental na hora do aquecimento. Eu vou fazer alguma aula em algum momento só falando sobre isso, mas só para que tu entenda. E agora o terceiro ponto. Como eu aqueço. Meu objetivo aqui é ser brutalmente honesto com você, certo? Vou ser honesto com você, se você está assistindo isso. Serei. Vou mostrar exatamente o que eu faço. Se o treino é leve, não aqueço. Tô falando aqui pra ti. Se eu vou fazer uma rodagem, eu não aqueço. 40 minutinhos leve. Não aqueço. Tá errado? Tá. Vou mudar? Dificilmente. O que acontece? Aqueço, na verdade, assim, ó. Se a rodagem leve, vou anotar aqui, ó. Não aqueço. Por quê? Porque justamente leve, o corpo ele vai aquecendo durante a corrida. O que eu faço aqui? Se tiver frio ou se tiver mais difícil, eu começo mais lento o trote. Então digamos que para ser uma rodagem leve é pace 5. Começa ali uns 5:30, 6, deixo passar aqueles 5, 10 minutos primeiros iniciais e aí depois coloco a rodagem. Então é como se fosse aquele trote inicial, só que sem mobilidade, sem educativo e sem corridas coordenadas. Isso aí eu estou dizendo para ti, então se eu faço, você pode fazer também. O que eu faço só, às vezes, dependendo do dia, é exercício de mobilidade antes da rodagem. Isso sim, porque a mobilidade é muito bom, solta a articulação, é sempre bom a gente estar móvel, e aí sim faço exercício de mobilidade. Muitas vezes faço em casa a rotina de mobilidade ali, e depois saio correr, tá bem? Se a rodagem é leve, não aqueço. Treino de tiro? Sempre. Treino de tiro é impossível fazer um treino de tiro se tu não aquecer. Se tu fizer, não vai ser nem perto do planejado. O que acontece se tu faz um treino de tiro e tu não aquece? O primeiro sai ruim, às vezes o primeiro sai bom. O segundo tu tá extremamente cansado, o terceiro também, aí lá pro quarto, quinto, dependendo da quantidade de tiros que tu tem, às vezes tu nem consegue chegar lá, que tu vai sentir o corpo soltar e aquecer. Por quê? Porque justamente não passou por esse processo. Então o treino de tiro é sempre ideal que a gente aqueça antes. E aí como eu aqueço? Exatamente como eu te disse aqui. Venho com trote, caminhada leve, normalmente de 10 a 15 minutos, vai dar uns 2 km, 2,5 km, isso aí. Sempre, às vezes dá 3, às vezes, dependendo do treino de tiro, faço até mais, às vezes dá 4 km antes de um treino de tiro e, por incrível que pareça, às vezes quanto mais aquece antes de um treino de tiro, melhor é o treino, como eu disse antes. Aconteceu já comigo, já aqueceu de eu aquecer assim, ó, com 5 km antes de um treino de tiro e às vezes alguns km até um pouco mais fortes ali, alguns 300, 400 metros mais forte, e o treino saiu maravilhosamente bem, porque o corpo tava no ponto de bala pra correr. Tava assim, ó, muito, muito, muito bom. Isso é algo que acontece realmente, tá certo? Então, como eu falei, às vezes a melhor coisa é tu correr e fazer isso. O que aconteceu comigo? Fui fazer uma prova em Floripa. E aí a gente tava vendo pra ir de carro, tava demorando mais, assim, o Uber tava demorando, sei lá, 1 hora. Eu falei, 8 km até a prova. Vou ir trotando. Aí fui eu e um amigo meu, a gente foi trotando até a prova, deu 8 km, eu cheguei lá, fiz meu RP no 5K. Depois de ter feito 8 km de aquecimento. É claro, sou talvez um pouco mais avançado que você, mas você não precisa ter medo do aquecimento, de vou fazer meu aquecimento e vou cansar. Se tu der aquele intervalo, é óbvio que eu cheguei lá, dei aquele intervalo de descanso, fiz algumas corridas coordenadas depois, que é o melhor aquecimento, e sempre antes de qualquer prova. E aqui, vamos botar, tem prova também, né?
também sempre faço. Então, treino de tiro, sempre, mesma rotina. Trote, depois mobilidade, faço sempre alguns exercícios de mobilidade para soltar bem o corpo. Educativos, não costumo fazer antes de prova. Alguns treinos de tiro, sim, faço. E corridas coordenadas sempre. Aí eu exagero mais na corrida coordenada porque ela é o exercício mais específico que tem da tua corrida. Não tem nada mais específico que uma corrida coordenada. Então eu costumo fazer bastante essa corrida coordenada. E aí, como aqueço? Se é rodagem, não aqueço, como falei pra vocês, no máximo mobilidade. Treino de tiro, aqueço sempre. Trote, acelerações progressivas, retinhas ali, corridas coordenadas, imobilidade e prova também, faço tudo isso. E o detalhe que na prova e no treino de tiro eu uso muito essa preparação mental, né? Preparação mental, vamos deixar mais bonito aqui. Metal não, mental. Preparação mental para fazer a prova. Então é algo que eu também faço bastante e aí acaba sendo isso que eu costumo fazer durante os meus aquecimentos e a minha corrida. Tá certo? Então aqui eu até falei toda a importância, sei lá, já deu uns 40 minutos de aula, 45 minutos de aula, a importância do aquecimento para a sua corrida. Agora você sabe, você já tem ciência do que é isso e é só tá aqui tudo certinho. Isso aí. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, pode escrever aqui nos comentários. Se inscreve no canal aí também, caso ainda não seja inscrito. Provavelmente não é, porque essa é a primeira aula que não usava esse canal. Esse aqui era meu canal pessoal, então tá aí agora. E qualquer coisa pode também mandar lá no Instagram. No mais, agradeço a tua presença e semana que vem temos uma próxima aula. Valeu!